O tema dessa aula é felicidade e bem-estar subjetivo. E a primeira coisa assim, que eu acho que é interessante e relevante falar é tentar fazer um contraponto entre o tema dessa aula e o tema da aula anterior, que foi qualidade de vida. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, que vale a pena ser destacado é que, quando a gente falou de qualidade de vida, a gente falou de questões objetivas, ou seja, questões que são externas ao indivíduo, são questões de fora que, obviamente, afetam o subjetivo, mas não são o subjetivo em si. Né? E a proposta, né, apesar de na literatura ser bem confuso, né, as pessoas usam esse termo qualidade de vida se referindo a coisas completamente diferentes, né, a proposta foi unir, né, relacionar esse termo qualidade de vida com a abordagem das capacidades do Amartya Sen. Então, definir qualidade de vida a partir da abordagem das capacidades do Amartya Sen, que diz que justiça social deve ser avaliada a partir das liberdades. Então, foi o tema da nossa quarta aula, quando a gente falou das teorias de ética e justiça. Então, a ideia é definir qualidade de vida como a partir das liberdades de uma pessoa. A partir de quanto que uma pessoa é livre, né, para tomar decisões, o quanto que elas têm opções de escolha. Né? Então, a proposta do termo qualidade de vida é essa. Né? Olhar, e são tudo coisas que dá para avaliar de fora para dentro, questões externas. Né? E eu acho que a grande questão da qualidade de vida é quais as dimensões que a gente vai usar para avaliar a qualidade de vida. Lembrando que a abordagem das capacidades fala de capacidades, né, que são o número de opções de funcionamentos que uma pessoa tem disponível. Mas quais são os funcionamentos importantes? Né? Então, o Amartya Sen não deu uma resposta para isso. Mas outros autores, como a Martha Nussbaum, por exemplo, né? Como o próprio Sen, posteriormente, junto com o Stiglitz e com o Fitosse, né? Como o Finis, como o Shalom Swartz, né? São autores que trabalharam em cima de definir um conjunto de funcionamentos que seria o mais importante para uma pessoa ter uma vida digna. Né? Então, o que seria mais importante quais são os funcionamentos mais importantes de uma pessoa? Né? Que vão desde da capacidade que uma pessoa tem de se divertir, de jogar, da capacidade de expressar uma religiosidade, da capacidade de agir conforme um propósito de vida, da capacidade de ter seu direito à vida garantido, de ter saúde, integridade física. Né? Aí as dimensões variam entre os autores, e algumas são semelhantes, algumas são exclusivas de alguns autores, né? Mas todas elas se referem a aspectos objetivos. Quando a gente vai para felicidade, a gente está falando do puramente subjetivo. Então a gente está falando de uma coisa que só tem sentido no interno de uma pessoa, é algo que não existe externamente. Tanto que a única maneira da gente avaliar a felicidade é perguntando para a pessoa, porque é algo que só existe no interno de alguém. Né? Então, a felicidade é diferente de qualidade de vida. Né? Felicidade se relaciona mais com a questão do utilitarismo, mas ela vai um pouco além. Né? Então, o utilitarismo é uma visão de felicidade bastante restrita, né, de tudo que a felicidade pode representar. E a felicidade está sendo estudada hoje bastante pela área de psicologia, né, principalmente da área de psicologia positiva, e está sendo cada vez mais também incorporada na parte da economia. Bom, então, o objetivo da aula de hoje é detalhar um pouquinho mais essa questão da felicidade. Né? Bom, então, primeiro, o que é felicidade? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre felicidade é que ela está sujeita a uma série de definições e significados, assim como o conceito de qualidade de vida. Então, cada autor, cada pesquisador vai entender a felicidade de uma maneira diferente, de uma forma distinta. Né? Então, ela é tão complexa e não existe consenso sobre felicidade, assim como não existe sobre qualidade de vida. Mas
todas as definições de felicidade têm algumas características que são comuns a todas elas. Quais são essas características? Primeiro que felicidade é um termo intrinsecamente subjetivo, né? Então, eu não avalio externamente a felicidade, é sempre interno, né? Então, é sempre uma percepção da própria pessoa sobre si mesma, né? Então, felicidade é sempre subjetiva. Segundo, é que felicidade inclui questões positivas, é uma avaliação positiva da vida. Então, felicidade não é a ausência de doença, não é a ausência de depressão, a ausência de qualquer tipo de doença mental, né? Então, estudar felicidade é estudar questões positivas da vida de alguém. Como alguém avalia sua vida positivamente. Então, felicidade também é algo comum a todas as definições, é que é uma característica positiva, né? Então, ela não é só a ausência de algo negativo, é uma característica associada a algo positivo. E a última característica é que ela inclui avaliações globais sobre a vida de alguém. Então, felicidade não é algo restrito ao trabalho, à vida interna, é tudo isso junto, né? É uma avaliação global. Então, todas as definições de felicidade têm esses três aspectos que são comuns, né? É uma medida positiva, subjetiva e global, né, sobre a vida da pessoa. E como eu falei para vocês, né, a área, né, que hoje está mais dedicada a estudar felicidade é a área de psicologia positiva. Né, e o pessoal da psicologia positiva, né, é um ramo da psicologia que foi criado, né, como um contraponto à ênfase inicial da psicologia, que era mais lidar com questões, com doenças psicológicas, né? Então, Freud tratava muito lá das histerias, né? Então, tem toda uma área de psicologia que cuida de depressão, que cuida de traumas, né? Não, a psicologia positiva não cuida de nada negativo, cuida realmente de o que faz uma pessoa se sentir bem, o que faz uma pessoa se sentir feliz, né? Então, essa é o objeto de estudo dessa área da psicologia positiva, que, como eu falei, está sendo apropriada pela economia cada vez mais, né? Então, os economistas também estão pegando coisas, né, dessa área de psicologia positiva e trazendo para dentro da economia. Bom, eu comecei fazendo um contraponto, né, entre felicidade e qualidade de vida, mas eu acho que é importante fazer também um contraponto entre felicidade e utilidade, né? Então, lembrar que a gente tem a teoria de ética e justiça do utilitarismo, né, que é uma teoria muito antiga, né, desde lá do Jeremy Bentham, né, e que ele definia que o objetivo, né, que o mais ético, né, que o mais justo seria maximizar a satisfação agregada das pessoas, né? Então, essa utilidade, ela tem a ver com o conceito de felicidade, né? Então, a gente define lá a utilidade como o prazer e a satisfação derivado do uso de um bem e serviço, né? Então, a teoria utilitarista, por exemplo, está muito presente na economia, na parte de teoria do consumidor, né, para ver como que as pessoas usam sua renda para fazer suas escolhas do que elas vão comprar, né? E na própria noção da defesa de um crescimento econômico está embutido uma ética utilitarista, né? Porque a partir de se eu crescer o número de bens e serviços, maior a chance de aumentar a satisfação das pessoas com bens e serviços, né? Então, e o utilitarismo, né? A utilidade tem a ver com felicidade porque a utilidade tem essas características, né? Ela é subjetiva, ela é uma medida positiva e ela inclui uma questão global, né? Mas a felicidade, né, enquanto objeto de estudo da psicologia positiva, ela vai muito além disso, né? Então, a felicidade, ela engloba a utilidade dentro dela, mas ela vai muito além, né? Então, a felicidade, né, depois eu vou falar um pouquinho o que é esse hedônica, né? Mas a felicidade, ela acaba englobando a utilidade, né? Mas é um conceito mais complexo e mais completo, porque existem muitas visões, perspectivas de felicidade, muitas maneiras de entender a felicidade, né? E enquanto a utilidade ela é base para uma teoria de ética e justiça, né? E ela pode ser utilizada para avaliar dilemas morais, né? Como o dilema lá do bonde, ou o próprio dilema, né, de como avaliar o progresso de uma sociedade, né? A felicidade é uma coisa bem mais complexa e bem mais complicada da gente
da gente usar para fazer algum tipo de julgamento sobre dilemas morais, porque ela é muito mais... ela é algo muito mais subjetivo, vamos dizer assim, né? Não que a utilidade não seja, né? Mas ela é algo muito mais complexo, né? de ser analisado, de ser medido, né? Então, a felicidade, ela não tem tanto esse propósito de ser uma teoria de ética e justiça. O que não significa que ela não seja importante. Bom, feita essa introdução, né, eu acho que a gente pode entrar nas definições de felicidade. E como eu falei lá no primeiro slide, né, felicidade está sujeita a múltiplas definições e múltiplos entendimentos, né? E cada autor, né, cada visão, né, vai entender felicidade como de uma maneira diferente, sobre uma ótica diferente. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que felicidade é um conceito que é abordado desde muito, muito tempo atrás. Por mais que a psicologia positiva seja uma ciência relativamente recente, a felicidade era abordada desde a Grécia Antiga, né? Se não anteriormente, né? Então, muitos autores, filósofos, né, falavam de felicidade, né? Porque é algo que, vamos dizer assim, é uma preocupação intrínseca do ser humano, né? O ser humano entende, né, a felicidade como algo que ele quer alcançar, que ele quer promover, né? Então já se falava de felicidade há muito tempo atrás. E dessas várias definições e entendimentos de felicidade, a gente consegue classificar essas visões em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o da felicidade eudaimônica ou eudemônica. Na verdade, são duas palavras, né, para se referir a esse termo, né? Acho que no livro tá como eudemônico, né? Mas eudaimônica também a gente encontra bastante. E ele é uma visão que entende a felicidade enquanto uma virtude. Então ele entende a felicidade como algo que as pessoas têm que trabalhar para alcançar. É como se fosse um objetivo das pessoas. Então as pessoas, né, têm que trabalhar para alcançar esse objetivo. Então a felicidade acaba sendo a realização de um potencial humano, né? O principal autor antigo, né, o principal idealizador dessa forma de felicidade é o Aristóteles. Então, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele tem o livro dele, né, tem um livro bem famoso chamado Ética Nicômacos, né, e ele fala lá bastante sobre felicidade, sobre o alcance da felicidade, mas ele fala sempre sobre essa visão eudaimônica, né, que a felicidade é uma virtude a ser alcançada. E tem a visão hedônica da felicidade, né, que também tem origens lá na Grécia Antiga, ela é tão antiga quanto, né, e que ela entende a felicidade enquanto prazer, só que não é um prazer em si como a utilidade, né? A utilidade está inserida dentro da felicidade hedônica, né? Mas é uma questão de um bem-estar, de uma satisfação tanto emocional quanto racional com a vida, né? Então ele lida com questões emocionais e racionais e com emoções tanto positivas quanto negativas, né? Como eu falei para vocês, essas visões hedônica e eudamônica, né, não são... Elas englobam dentro dele um conjunto de visões diferentes. Então são grupos de visões sobre felicidade, como se fossem classificações, né, de visões sobre felicidade, mas dentro dela tem diferentes autores, diferentes visões sobre o que é felicidade. Então vamos tentar detalhar um pouquinho mais, né? Primeiro, essa visão eudaimônica ou eudemônica, né? Então são duas palavras sinônimas, né? Então, como eu falei, o principal autor, né, é o Aristóteles, né? O Aristóteles viveu de 384 a 328 a.C., né? Então mais aí de 2.000 anos atrás, né? E ele entendia a felicidade como bem supremo perseguido pelos seres humanos, né? Então, ele fala que o objetivo de todo ser humano é alcançar a felicidade. Então, aqui ele entende, né, que
que o propósito, né, ele vê a felicidade como um propósito de vida das pessoas, né? E a felicidade é uma virtude, no sentido que é algo que as pessoas têm que trabalhar para alcançar. E as pessoas felizes são virtuosas, né, porque elas alcançaram esse bem supremo, e as pessoas não felizes ainda não alcançaram, mas em tese elas poderiam alcançar essa virtude. Né? Então é algo que eu posso trabalhar para alcançar. Diferente da felicidade hedônica, que é mais um estado de espírito. Né? Então aqui é algo que eu trabalho para alcançar. Então ele entende a qualidade como ele entende a felicidade como uma qualidade, não como um estado de espírito, né? E ela tem uma definição normativa. E aí eu tenho que tomar cuidado para não confundir normativo com subjetivo. Né? O que significa ser normativo? Significa que tem um conjunto de fatores que são definidos e que, a partir das quais a pessoa pode se avaliar subjetivamente, né, se ela atende ou não esses critérios. E aí, como um checklist, né, se a pessoa julgar que ela atende esses critérios, ela considera-se feliz. Se ela não atende esses critérios, ela precisa trabalhar mais, né, para alcançar esses critérios. Mas são coisas subjetivas. Por quê? Porque, por mais que a definição seja externa, por mais que os fatores são definidos externamente, né, são definidos lá pelo filósofo, né, mas a única pessoa que pode se avaliar é ela própria. Né? Então, ela é subjetiva, por mais que o sistema de valores seja externo. Então, vou corrigir aqui, avaliação. Então, por mais que o sistema de valores seja externo, a avaliação é sempre subjetiva. Né? Então, eu tenho um conjunto de características, né? Um conjunto de qualidades, né? A partir das quais uma pessoa deve se avaliar, e se ela se julgar que ela tem essas qualidades, ela pode se considerar feliz. Bom, uma autora recente que estuda essa questão da visão eudaimônica, né, da felicidade, é essa autora aqui chamada Carol Riff. Né? Então, ela é uma psicóloga americana e ela batizou esse conceito de felicidade eudaimônica de bem-estar psicológico. Porque é um contraponto ao termo bem-estar subjetivo, né, que se refere à felicidade hedônica. Então, para ela, a visão de felicidade mais interessante é a felicidade eudaimônica, e ela relacionou com esse termo bem-estar psicológico. Bom, a felicidade eudaimônica, ela é uma medida multidimensional. Então, por mais que seja uma característica subjetiva, né, ela é avaliada em múltiplas dimensões. Quais são essas dimensões, né, segundo a Carol Riff? Né? Autonomia, crescimento pessoal, autoaceitação, propósito de vida, controle do ambiente e relações positivas. Lembrar que tudo isso é avaliado subjetivamente e que ele tem um certo sombreamento com a ideia de qualidade de vida. Porque, por exemplo, a autonomia, quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa em liberdade, né? Então, a gente pode avaliar a autonomia de alguém externamente? Pode. Só que se a gente avaliar a autonomia de alguém externamente, a partir das coisas que as pessoas têm, no nível de liberdades que ela tem, aí a gente não está falando do bem-estar psicológico, a gente está falando de qualidade de vida, que é uma avaliação externa. Então, essa autonomia do bem-estar psicológico da visão eudaimônica é uma autonomia subjetiva. O quanto que uma pessoa se sente autônoma? Independentemente dela ter ou não uma qualidade de vida, dela ter ou não liberdade, será que ela se sente autônoma? Então, aqui o mais importante é o se sentir, né, do que efetivamente se ela tem ou não. Obviamente que quanto mais qualidade de vida uma pessoa tem, maior a probabilidade dela se sentir com mais autonomia. Crescimento pessoal, né, tem a ver com uma evolução. Quanto que essa pessoa se sente, né, evoluindo
em termos subjetivos, né? O quanto que ela está crescendo, o quanto que ela se vê melhor hoje do que se via 10 anos atrás, né? Então, isso é uma visão de crescimento pessoal. Autoaceitação. Então, o quanto uma pessoa se autoaceita, o quanto que ela aceita os seus defeitos, aceita as suas limitações, né? Então, o quanto que ela não briga com isso, né? O quanto que ela tem um propósito de vida, o quanto que ela tem objetivos, o quanto que ela está caminhando para alguma coisa, ela consegue ter um propósito. O quanto que ela se sente no controle do ambiente, né? O quanto que ela tem a ver um pouco com autonomia, né? Mas é um pouco diferente, que é o quanto ela sente que ela... Aqui a gente pode relacionar com aquela palavra empoderado, né? Então, o quanto que ela se sente com poder, né? De mudar as coisas ao seu redor, de realizar, né? E, novamente, é mais importante aqui como a pessoa se sente do que efetivamente se ela tem ou não o poder, né? Mas, e relações positivas, o quanto ela tem, né, amizades, o quanto que ela tem, como ela se relaciona bem com a família, com os amigos, né, tem uma vida social, né? E, novamente, mais como a pessoa se sente do que efetivamente se o ambiente proporciona isso para ela ou não, né? Então, essa visão eudaimônica tem muita relação com o conceito de qualidade de vida, né? Mas, novamente, para não confundir, né, é uma visão subjetiva, uma avaliação interna, como a pessoa se sente em relação a isso. E é definida a partir de normas, né, de fatores bem estabelecidos. Então, e se a pessoa tiver tudo isso, né, se ela der o checklist aqui, ela alcançou a virtude da felicidade, né? Então, essa é a visão, né, do Aristóteles a respeito de felicidade, né, que se encaixa nesse conceito de felicidade eudaimônica. Aí a gente tem a felicidade hedônica, né, que é o segundo... a segunda caixinha onde eu posso englobar as visões de felicidade, né? Enquanto a felicidade eudaimônica ela é muito relacionada com Aristóteles, a visão hedônica ela é uma junção de vários autores, de vários filósofos gregos. E a gente pode entender a felicidade hedônica como sendo uma avaliação subjetiva, tanto racional quanto emocional da vida, né? Então, quando uma pessoa avalia que a sua vida é boa, né, tanto do ponto de vista racional, tanto quanto que ela faz uma avaliação, né, pensando sobre a sua vida e fazendo um balanço, quanto em relação às suas emoções, né? Então, ela agrupa múltiplas visões de felicidade que têm origens muito antigas. Por exemplo, hedônica vem dessa palavra hedonê, que significa prazer, vontade. E um dos autores clássicos, né, dos filósofos gregos que falavam sobre felicidade, sobre essa visão hedônica, né, é o Aristípes de Cireno, né? E ele entendia a felicidade como sendo uma sucessão de prazeres. Então, ele associava muito a felicidade com a presença de emoções positivas. O conceito de utilidade, né, que é utilizado lá desde o século XIX pelo Jeremy Bentham, né, e tudo mais, né, ele é muito associado com essa visão também do Aristípes de Cireno, né, que entende a felicidade quanto uma sucessão de prazeres, presença de emoções positivas, eu estar feliz, eu estar alegre com alguma coisa, né. Mas a felicidade hedônica, ela também engloba a visão do Epicuro, né, que é outro filósofo grego que veio um pouquinho depois, né, o Aristípes de Cireno, 435 a 356, ele é ainda mais antigo que o Aristóteles, né? E o Epicuro, de 341 a 270 a.C. E o Epicuro, ele defendia que a felicidade era um estado de equilíbrio onde os medos e dores, né, físicas deviam ser controlados. Então, o Epicuro, ele defendia a felicidade como sendo o controle das emoções negativas. Então, enquanto o Aristípes de Cireno olhava muito para as emoções positivas, o Epicuro olhava muito para as emoções negativas, né? E, inclusive, a visão do Epicuro, né, hoje ela é chamada de epicurismo, né? Que é essa visão de que eu tenho que controlar as minhas emoções negativas, né? Eu tenho que manter as emoções negativas sob controle. Então, ele entendia muito a felicidade sobre
não sentir emoções negativas, né? Controlar o meu emocional, principalmente do ponto de vista negativo. Então são duas visões, que eu posso dizer até que contrapostas, mas ambas eu posso englobar sob essa mesma caixinha aqui chamada visão hedônica da felicidade. E aí, mais posteriormente, né, mais em Roma, né, aqui já é depois de Cristo, né, de 121 a 180, veio Marco Aurélio, né, que foi um imperador romano e também foi filósofo, né, e ele defendia a felicidade a partir do conceito de satisfação com a vida. E o que é satisfação com a vida? É como a pessoa julga a sua vida racionalmente, né? Como que a pessoa avalia racionalmente a sua vida. E para ele, né, nenhum homem é feliz, essa é uma frase que ele falava, se não se julgar assim. Então, novamente, a pessoa tem que se avaliar feliz. Né? E quando a pessoa se avalia feliz, né, quando eu pergunto para a pessoa, você está feliz? Quando você se avalia de 0 a 10, né, é uma avaliação que a gente chama de satisfação com a vida, que é um aspecto da felicidade hedônica, né, que era muito defendida pelo Marco Aurélio. Né? E, obviamente, para uma pessoa avaliar se ela está satisfeita com a sua vida, depende muito do sistema de valores do respondente, né? E essa aqui é uma visão que depende mais da cognição, né? Mais do racional do que do emocional. Mas, o que hoje os psicólogos da psicologia positiva entendem como felicidade hedônica é uma junção de tudo isso. Então, para eles, a felicidade hedônica, né, a felicidade, sob esse ponto de vista da felicidade hedônica, ela é multidimensional também, e ela tem essas 3 dimensões. A satisfação com a vida, que é a avaliação racional da vida em termos positivos, que é a visão de felicidade lá do Marco Aurélio. A presença de emoções positivas, né, que é você ter várias experiências emocionais positivas, né, que é a visão lá do Aristípides de Cirene. E a ausência de emoções negativas, né, que é não ter muitas experiências negativas ou traumáticas. Né? E enquanto a visão eudaimônica está relacionada com o termo, né, moderno do bem-estar psicológico, a felicidade hedônica, né, essa caixinha, né, esse conjunto de conceitos, né, que eu agrupo sobre o termo de felicidade hedônica, está relacionado ao termo bem-estar subjetivo. Então, normalmente, os psicólogos, o pessoal da psicologia positiva, se refere à felicidade sob esse termo de bem-estar subjetivo. Né? Então, eu posso dizer que o bem-estar subjetivo é a visão moderna desse conceito grego antigo chamado felicidade hedônica. Né? E eu falei bastante da avaliação racional, né, mas é bastante importante aqui na felicidade hedônica a avaliação emocional, né? Lembrar que as emoções vão ser julgadas tanto pela frequência quanto pela intensidade, né? Então, com que frequência eu me sinto assustado, com que frequência eu me sinto irritado, com que frequência eu me sinto preocupado. Então, são todas emoções negativas, né? Ou com que intensidade eu me sinto preocupado, com que intensidade eu me sinto com medo, com que intensidade eu me sinto... E também eu avalio a mesma coisa para emoções positivas, né? Então, com que frequência eu me sinto feliz, com que frequência eu me sinto entusiasmado, com que frequência eu me sinto motivado, com que frequência eu me sinto... Então, várias emoções positivas e negativas eu faço essa avaliação, né? Tem um questionário que a gente vai ver numa aula posterior chamado PANAS, né, que é a escala de emoções positivas e negativas. Né? E a gente faz justamente essa avaliação. Né? Mas hoje a gente não vai falar tanto sobre as metodologias para mensuração. Né? Isso a gente vai deixar para uma aula posterior. Hoje a gente vai falar mais sobre conceitos. Né? Então, essa é a primeira coisa importante para a gente falar de conceitos. E também a duração. Né? A duração, quanto tempo eu fico nervoso, quanto tempo eu fico ansioso, quanto tempo eu fico irritado, quanto tempo eu fico feliz, quanto tempo eu fico entusiasmado. Né? Então, as emoções são avaliadas por esses 3 aspectos. Né? Bom, mas o objetivo dessa aula não é falar sobre mensuração. Isso vai ficar para uma aula posterior. Né?
O objetivo dessa aula é falar sobre conceito, né, sobre conceituação, sobre o que é, né, essa questão da felicidade, o que é essa questão do bem-estar subjetivo, do bem-estar psicológico, né? E então, nessa primeira parte, né, da aula, né, o objetivo foi justamente esse, apresentar essas duas principais correntes e tentar, né, que vocês entendam, né, o que são cada uma dessas correntes e como elas se diferenciam lá da qualidade de vida, né, e da utilidade, que é só um aspecto da felicidade hedônica. Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Mas, entendido isso, eu acho que a gente pode partir por uma outra coisa, por outro aspecto que é bastante presente nas pesquisas sobre felicidade, né? Um dos aspectos é a questão da mensuração, né? Então, a todo momento estão sendo propostas novas maneiras de se mensurar tanto a felicidade hedônica quanto a eudamônica. Mas, outro aspecto que é bastante presente nas pesquisas sobre felicidades é a questão dos determinantes da felicidade, que é basicamente responder essa pergunta: o que faz alguém feliz? Então, é um ponto muito estudado, talvez o mais estudado nas pesquisas sobre felicidade, né? E ainda tem várias questões relevantes a serem respondidas, né? Por exemplo, será que a felicidade depende mais de condições externas, mais do ambiente que a pessoa vive? Ou será que depende mais de características internas, como a personalidade? Né? Então, por mais que a felicidade seja uma característica subjetiva, ou seja, uma característica interna, a gente tem outros aspectos subjetivos, como a personalidade, que influenciam a felicidade. Né? São coisas ainda mais profundas, ainda mais internas do que a própria felicidade. Né? Então, essa questão do externo e do interno é bastante estudada. Né? Então, até que ponto cada fator ou seja, cada ponto é importante para determinar a felicidade de alguém. Né? Então, como a felicidade de alguém se relaciona com renda, com idade, com personalidade, né? Então isso é bastante estudado. É dever do Estado garantir a felicidade para todos, né? Então, eu acho que a gente já abordou um pouco isso nas aulas sobre teoria de ética e justiça, né? De por que o Amartya Sen defende tanto o uso da liberdade e não do uso da felicidade, né? Porque a felicidade, por ser tão subjetiva, ela está sujeita a um monte de fatores que distorcem um pouco essa felicidade como um bom elemento para a gente julgar dilemas morais, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco desses fatores de distorção, né? Porque esses fatores de distorção que o Sen identificou tem tudo a ver com essas pesquisas sobre felicidade, né? Então, e esses estudos sobre o que faz alguém feliz se concentram muito na felicidade hedônica. Então aqui a gente vai fazer um recorte. Por mais que existam algumas pesquisas sobre felicidade eudaimônica, né? Como a felicidade eudaimônica é uma virtude no sentido que a pessoa tem que trabalhar para conquistar, né? Essa visão de que ela depende de alguma coisa, ela é menos... ela não é tão abordada, né? Porque na realidade a pessoa tem que trabalhar para alcançar aquela virtude. Então é mais uma questão pessoal, uma questão de trabalho pessoal, do que uma questão de fatores que influenciam. Como a visão hedônica entende a felicidade mais como um estado de espírito, né? Esse estado de espírito emocional e racional, ele depende de alguns fatores, né? Então, por isso que as pesquisas sobre determinantes de felicidade se concentram muito na felicidade hedônica. Não que não existam trabalhos também que têm fatores sobre a felicidade eudaimônica, mas eles não são predominantes. Então, a gente vai falar agora só sobre felicidade hedônica, né? Então, mantenha na cabeça que agora a gente está fazendo a gente está afunilando e falando da felicidade hedônica. Né? Bom, um dos primeiros trabalhos que avaliaram determinantes da felicidade foi esse trabalho do Wilson, lá em 1967. Então foi uma das pesquisas pioneiras sobre os fatores determinantes do bem-estar subjetivo. E de lá para cá, as conclusões do Wilson, algumas foram derrubadas, outras foram confirmadas, né?
Então foram derrubados porque se descobriu, por exemplo, que alguns fatores são mais complexos do que se pensava a princípio. Outros, né, que... Então, quer dizer, as pesquisas, por mais que ele tenha feito esse trabalho, né, em 1977, as pesquisas avançaram desde então, né? Mas eu também tenho que fazer uma ressalva aqui, né, que eu estou um pouco desatualizado na literatura sobre bem-estar subjetivo. Né? Então, eu publiquei o livro lá em 2019, né, e o capítulo deve ter sido escrito no ano anterior, uns 2 anos antes, né, e como não é uma coisa que eu estudo frequentemente nas minhas pesquisas, né, eu fui mais para um lado objetivo do que subjetivo, né, eventualmente as conclusões que eu vou apresentar aqui, talvez alguma coisa já tenha sido derrubada, já tenha sido mudado, né? Então, mas novamente, de 67 para 2017, né, já foram aí quase 40 anos, né? Então, vamos dizer assim, muita coisa que eu vou apresentar já estava muito bem consolidada, né? Mesmo já era uma ciência bem desenvolvida, muita pesquisa já tinha sido feita, né? Então, por mais que uma ou outra coisa possa ter mudado, né, eu acho que o grosso ainda continua válido. Bom, então, o Wilson, né, que fez esse trabalho, ele se baseou em dados bastante limitados, né, e uma avaliação de felicidade unidimensional. Né? O que é unidimensional? É perguntar para a pessoa, né, o quanto ela é feliz numa escala de 0 a 5. Né? Então, é a maneira mais fácil, mas mais limitada de se avaliar a felicidade. Hoje a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas hoje as medidas de felicidade são mais complexas, né? se baseiam em questionários mais amplos, né? Com perguntas que se contradizem, né? Para eu poder fazer uma avaliação mais precisa dessa questão da felicidade. Né? Mas ele fez uma medida unidimensional, limitada, né? E também tinha dados bem limitados. Né? Mas ele chegou à seguinte conclusão, né? Que as pessoas mais felizes são jovens, né? Então ele considerou os jovens mais felizes do que as pessoas mais velhas, as pessoas saudáveis mais felizes do que pessoas que têm alguma doença, os casados mais felizes que os solteiros, os extrovertidos mais felizes que os tímidos e introvertidos, os otimistas mais felizes que os pessimistas, né? Que não deixa de ser um pouco óbvio, né? Os despreocupados mais felizes do que as pessoas muito encanadas, né? Que são muito preocupados com tudo. As pessoas que têm um bom salário são mais felizes do que as que não têm. Umas pessoas que têm uma autoestima, né, que têm uma avaliação melhor sobre si próprias, são mais felizes do que as que são mais inseguras. Os religiosos mais felizes dos que não têm uma religiosidade. Os satisfeitos no trabalho são mais felizes do que os que são insatisfeitos. As pessoas com mais educação tendem a ser mais felizes do que as que têm um nível educacional menor, né? Esse bem educados não é no sentido de cortesia, né? É de educação formal mesmo, né? Então, as pessoas que têm um nível maior de educação tendem a ser mais felizes. As pessoas que têm aspirações modestas, no sentido que elas não desejam muito, não são muito ambiciosas, né? Elas tendem a ser mais felizes do que umas pessoas que têm uma ambição maior. Ele não encontrou influência de gênero sobre felicidade, então homens e mulheres são igualmente felizes. E também o QI, né, coeficiente de inteligência, né, também não tem uma grande influência. Né? Então o QI, assim como a personalidade, é uma característica subjetiva, uma característica, né, mas que não tem grande influência sobre a felicidade. Então essas são as conclusões que ele chegou lá em 1967. Muito do que está aqui se confirmou, mas muito, né, por exemplo, a questão da educação, a questão da renda, né, se revelou muito mais complexo do que se imaginava a princípio. Né? E um grande autor, né, dos principais autores, né, que pesquisaram felicidade foi o Ed Diener. Né? Então, até atualizei aqui, né, que ele faleceu em 2021, né? E o Ed Diener, né, ele é um professor americano na área de psicologia, né? Ele era conhecido aí como Dr. Happiness, né, Dr. Felicidade, porque ele fez muito artigo, né, sobre o assunto, né, pesquisou muito sobre isso. Né? Ele lecionava na Universidade de Illinois, e depois lecionou em Utah. Né?
E várias coisas ele estudou em relação à felicidade, né? Então, ele estudou a questão de mensuração, né? Ele estudou bastante, então a gente ainda vai falar sobre ele na aula, sobre mensuração. E ele estudou principalmente os fatores determinantes da felicidade, né? Então, ele estudou muito a influência da personalidade, estudou muito a influência da cultura, ele estudou bastante a questão da renda e felicidade. E ele era um grande defensor da felicidade enquanto algo que precisava ser medido, né? E ele era um defensor, por exemplo, de que existisse uma medida global de felicidade que era importante conhecer a felicidade dos diferentes países do mundo, né? Para ele, tão importante quanto o IDH, por exemplo, era ter uma medida global de felicidade, né? Então, ele defendeu muito isso, a importância da felicidade, a importância... Não que a felicidade fosse mais importante que a qualidade de vida e que outros aspectos, mas ele defendia muito que a felicidade não poderia ser ignorada, né? Para ele era um aspecto relevante de ser conhecido, né? E que fosse base, junto com outras medidas, né? De políticas públicas, né? de ações sociais, né? Então ele foi um autor muito importante nessa parte de felicidade. E isso aqui eu peguei de um artigo dele, né? Ele diferenciou os determinantes de felicidade em dois grandes grupos. Ele pegou os fatores externos à felicidade e ele chamou esses fatores de bottom-up. Né? Por que bottom-up? Né? Bottom-up é da base para o topo. Né? A gente já falou de bottom-up, né, quando a gente discutiu a questão das dimensões da qualidade de vida global, regionais versus universais. Né? Então a gente falou que as universais eram mais top-down, né, porque vinha de baixo para cima, e as regionais eram mais bottom-up, porque vinha de baixo para cima, ou seja, a partir das necessidades de uma comunidade que eu definia as dimensões. Né? Aqui, né, por mais que o termo seja o mesmo, a gente está falando de coisas diferentes, né? Mas aqui os fatores externos a gente chama de bottom-up, né, que é como a vida da pessoa, a vida prática da pessoa, né, aspectos demográficos, né, como renda, como idade, como casamento, como religião, como esses fatores externos, né, que é aquilo que muitos deles ligados àquilo que a gente chama de qualidade de vida, né, como esses fatores externos influenciam na felicidade, né? Então, novamente, né, isso é uma coisa que a literatura sobre felicidade não fala, mas como eu escrevi um livro, né, que se propõe a abordar tudo, né, algumas relações a gente pode fazer. Né? Então, eu posso associar esses fatores externos como aspectos da qualidade de vida. Ou seja, aspectos da vida de uma pessoa, das liberdades de uma pessoa. Então, como esses fatores externos, né, como essas liberdades, né, como que eles afetam esse subjetivo da qualidade de como a pessoa se sente. Né? E eles foram os mais investigados em pesquisas. Né? A maior parte das pesquisas sobre determinantes de felicidade se concentra nesses fatores externos. E aí tem uma contradição. Por quê? Porque esses fatores externos, apesar de eles serem os mais estudados em pesquisas, na maior parte das vezes se mostraram decepcionantes. O que significa dizer que eles se mostraram decepcionantes? É que não se encontrou relações positivas. Né? A partir do momento que eu fiz uma análise estatística, isolei fatores e tudo mais, né, a maior parte deles tem uma relação muito menor com a felicidade do que se imaginaria a princípio. Né? Então, novamente, qualidade de vida gera felicidade? Gera, mas tem coisas mais importantes para te gerar felicidade do que, eventualmente, qualidade de vida. Por exemplo, esses fatores internos, né? Esses fatores que a gente chama do top-down. Né? Eles vêm a gente chama de top-down, do topo para baixo, né? Porque eles são oriundos de algo mais profundo. Por exemplo, a personalidade, né, a visão de mundo de uma pessoa. Né? Então, por isso que ele chamou isso de top-down. Né?
Então, os fatores internos relacionam esses fatores internos de personalidade, né? E são os fatores mais fortes que influenciam a felicidade. Então, os fatores internos, eles têm uma relação maior com a felicidade, em termos estatísticos, né, com a felicidade hedônica, do que os fatores externos. Não que os fatores externos não tenham relação nenhuma, mas se esses fatores internos não ajudarem, né, os fatores externos, eles não vão ter grande poder, né? Então, esse é um dos complicadores de por que a felicidade não é uma boa maneira de avaliar a justiça social, né? Porque esses fatores internos são coisas que não dá para garantir uma justiça, porque são coisas que nascem de uma pessoa, né? São coisas, por exemplo, a personalidade. Se a pessoa é introvertida e extrovertida, né? Então isso tem um grande impacto sobre a felicidade, mas é uma coisa que não dá para controlar, né? Então é difícil pensar na felicidade como um mecanismo de dilema de ética e justiça. Bom, quais são esses fatores que eu classifico como top-down, né? Personalidade é um dos principais. Questão da comparação relativa. O que é essa comparação relativa, né? Se descobriu, né, que é mais importante para a felicidade hedônica como a pessoa se vê em relação aos seus pares, em relação às pessoas que convivem com ela, do que efetivamente o que a pessoa tem. Então, vamos pensar em termos de qualidade de vida, né? É mais importante a pessoa julgar que ela tem uma boa qualidade de vida em relação aos seus vizinhos, né, às pessoas da sua comunidade, do seu trabalho, do que efetivamente, em termos absolutos, o quanto de qualidade de vida a pessoa tem. E essa é outra distorção da felicidade, né, que o Amartya Sen até criticou lá, né, que é a questão de que as pessoas podem, dependendo do ambiente que elas vivem, né, elas podem ser felizes com muito pouco, ou às vezes precisar de muito para ser feliz, né? Porque não é o mais importante o que a pessoa tem em si, é mais importante o que ela tem em relação aos seus pais. Então, a comparação relativa, né, como ela se vê em relação às outras pessoas, tem um efeito muito maior sobre a felicidade do que o que a pessoa tem em si, né? Questão de objetivos da vida, né? Então, se a pessoa tem um objetivo e tem um propósito, né? Isso é relacionado com a felicidade hedônica, né? E aqui também um comentário, né? Essa questão de objetivo de vida, né? Aqui a gente está tratando ele como um fator que gera felicidade. Mas lá dentro da felicidade eudaimônica, a questão do objetivo de vida é um próprio constituinte da felicidade. Lá, né, ter um objetivo, se a pessoa tiver um objetivo, ela tem o checklist lá de uma virtude que faz essa pessoa feliz. Aqui, como a gente não vê a felicidade como virtude, a gente trata essa questão de objetivo de vida como um fator que gera a felicidade hedônica. Né, como um fator que gera satisfação com a vida, que gera emoções positivas, né, e ausência de emoções negativas. Né? Então, aqui o objetivo de vida é algo que, se a pessoa tiver, né, isso é associado com a felicidade hedônica. Por isso que, às vezes, tratar essa questão de felicidade pode ser um pouco complexo, né? Porque, às vezes, uma mesma coisa pode ser tratada de forma diferente em diferentes literaturas, né? E o último é a questão de adaptação e enfrentamento, né? Então, as pessoas se adaptam a condições adversas, né? E então isso também distorce um pouco a felicidade como uma medida de ética e justiça, né? Porque as pessoas tendem a se adaptar. Então, todos esses são fatores internos, né? São fatores que vêm do próprio interno da pessoa. E que pode variar de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas tendem a se adaptar de maneira mais fácil, outros, essa questão de adaptação tende a ser mais comprometido, algumas pessoas são mais
essa questão de comparação relativa é mais forte, outras são mais desligadas disso, né? Então, são todos fatores internos, né? Mas que afetam essa medida subjetiva chamada felicidade hedônica. Vamos ver um pouquinho mais de detalhes, né? Então, primeiro, a personalidade, né? As pesquisas, né, conduzidas lá pelo Dinner, né, eles concluíram que a personalidade, de todos os fatores, internos e externos, a personalidade é o que tem mais influência sobre a felicidade. E isso, né, é um pouco... Isso gera uma conclusão um pouco polêmica, né, que como a personalidade é uma coisa que não se escolhe, né, ela nasce com a gente, isso faz com que algumas pessoas que têm um determinado tipo de personalidade sejam mais predispostas à felicidade do que outras, né? Então isso é uma conclusão um pouco polêmica, né? A felicidade não é algo que não é uma virtude, né? Como o Aristóteles fala que a pessoa trabalha para ser feliz, né? Essa visão diz que algumas pessoas têm uma predisposição natural, né? Nascem, né, com sorte, né? De serem mais predispostas à felicidade do que outras, né? Então, uma visão um pouco... Inclusive, a gente pode relacionar com algum componente genético, né? Então, é uma visão bem menos romântica, né? De felicidade, né? Então, ele fala que existem alguns traços associados à felicidade, por exemplo, a extroversão, né? Wilson, lá em 1967, já tinha concluído, né, que pessoas extrovertidas tendem a ser mais felizes, né? Isso foi confirmado em pesquisas posteriores. Despreocupação também é algo que o Wilson já falava. O otimismo é algo que o Wilson já falava, né? Então são coisas conhecidas há muito tempo atrás, né? E que acabaram sendo confirmadas, né? Mas o que ainda precisa ser melhor compreendido, né? É que a personalidade não está sozinha no mundo, né? A personalidade interage com o ambiente, né? Então não basta só a personalidade em si, né? Não basta uma pessoa ser simplesmente extrovertida. Em alguns ambientes, né, por mais que na média as pessoas extrovertidas sejam mais felizes que as introvertidas, eventualmente alguns ambientes podem favorecer uma pessoa introvertida e alguns ambientes favorecem mais uma pessoa extrovertida. Então essa questão da personalidade também tem uma interação com o ambiente, né? E esses mecanismos de como o ambiente, a cultura, né, se interage com a personalidade é algo que ainda precisa ser mais estudado, né? Então, na média, a gente diz que essas características favorecem a felicidade, mas isso interage com outros fatores, né? Com fatores ambientais. Em relação às comparações relativas, né? Então, se sabe hoje, né, com bastante certeza, que a felicidade se relaciona com comparações relativas, né? E que é menos importante o que você tem em termos de qualidade de vida e de coisas materiais em si, do que como você se enxerga em relação às outras pessoas, né? Então, essa questão das comparações relativas, dos mecanismos que relacionam isso, por que o ser humano se compara tanto, né? Então, isso também é bastante estudado pela psicologia, né? Envolve reações cognitivas, emocionais bem complexas, né? Tem todo o mecanismo psicológico, né? Não vale a pena entrar em detalhes, né? Mas a hipótese original é que você é mais feliz se você está em uma situação melhor do que a média. Então, se você se enxergar, né, tendo uma qualidade de vida, uma vida, né, em qualquer aspecto, né, se você se enxergar que você tem mais qualidade de vida do que a média, do que as pessoas ao seu redor, isso vai te fazer isso vai fazer você ficar mais feliz. Por outro lado, se você se enxerga em uma situação pior do que a média, isso vai te fazer mais infeliz. Então, isso independentemente do nível absoluto de qualidade de vida que você tem. Então, eventualmente, sei lá, uma pessoa que está lá na África pode ter uma qualidade de vida muito inferior à minha, mas ser mais feliz, desde que ela olhe para as pessoas ao seu redor e enxergue que a qualidade de vida está melhor. Porque o interno, né, o subjetivo, ele é muito afetado, né, por comparações, né?
Mas, novamente, né, essa também é uma coisa conhecida há muito tempo, mas hoje se sabe que essa questão das comparações também interage com outros aspectos, por exemplo, a questão da personalidade, né? Então, pessoas diferentes, né, fazem comparações de modo diferentes, né? Então, algumas pessoas podem ser muito encanadas com essa questão da comparação, por mais que na média todas sejam, né? Para algumas pessoas esse mecanismo é mais forte, para outras é mais fraco. Isso se interage com personalidade, com cultura, né, com uma série de outros fatores, né? Então, tudo, né, a gente tem uma hipótese bem simples, mas na prática ele é muito mais complexo, porque as coisas não estão isoladas, né? As coisas se interagem entre si, né? E os mecanismos são complexos. Né? Questão dos objetivos, né? Como eu falei, o objetivo é uma característica associada à felicidade eudaimônica, né? É uma característica constituinte da felicidade eudaimônica, é uma das dimensões da felicidade eudaimônica, mas aqui, né, como a gente não está falando de felicidade enquanto virtude, aqui essa questão dos objetivos é tratada como um fator explicativo da felicidade hedônica, né? E o que é um objetivo? É o que as pessoas estão tipicamente tentando fazer com as suas vidas, né? E lá o Wilson, né, lá em 1967, já descobriu, né, que ter objetivos de vida tem uma importância intrínseca. Então, pessoas que têm um objetivo, que têm um propósito, tendem a ser mais felizes do ponto de vista hedônico do que pessoas que não têm esse propósito. Mas o que se sabe mais recentemente, né, é que tudo depende também do tipo de objetivo. Então, se esse objetivo foi algo escolhido autonomamente, né, e que a pessoa realmente valoriza, isso tem mais valor do que se for um objetivo imposto. Né, se for algo que ela tem que ela esteja perseguindo por uma pressão social, por qualquer outro motivo que não seja uma característica pessoal, né? Então, que não foi uma escolha autônoma, né? Outra questão do objetivo, né? Se for um objetivo muito megalomaníaco, né? Não for factível, né? E o contexto da vida não facilitar o atingimento, também ele traz mais ansiedade, mais emoções negativas do que eventualmente coisas positivas, né? E também objetivos não conflitantes, né? No sentido de que será que o meu objetivo de vida entra em conflito com alguma coisa, tipo com alguma tradição, com alguma questão cultural, com alguma questão familiar, né? Então, se eu tiver um objetivo que eu realmente escolhi e valorizo, que seja factível de atingir, nem que seja a longo prazo, que eu enxergue que eu vou conseguir atingir isso em algum momento, que eu trabalhe para isso. E que seja um objetivo que não entre em contradição, né, com a sociedade em que eu vivo, né, isso tende a me dar mais felicidade do que se o objetivo não atender essas condições. Né? Então, essa questão de ser factível, né, eu tenho que ter a habilidade de atingir esse objetivo. Então, quanto maior a habilidade, né, quanto mais eu enxergar que eu consigo, né, atingir realmente, né, e se eu tenho os recursos para isso, ou que eu esteja em vias de atingir os recursos para isso, mais também eu vou conseguir, mais eu vou conseguir extrair felicidade disso. E também tem uma influência cultural, né? Então, que essa questão de não conflitantes e ambivalentes, né? Então, isso tem muito a ver com a cultura, né? Então, os objetivos, né, se eles forem socialmente valorizados, né, se eles não estão entrando em contradição com a cultura em que eu vivo, eles tendem também a me dar um maior nível de felicidade. Bom, e aí tem a questão da adaptação e do enfrentamento, né? Então, o que é a adaptação? Também é um mecanismo psicológico, que ele também é mais forte em uns do que outros, né? Então, o que é a adaptação? A adaptação é quando eu me adapto a situações adversas. Né? Então, quando o meu psicológico diminui a resposta, né? A resposta psicológica, a resposta emocional, alguma questão adversa que eu enfrente. Né? Então, é a capacidade de se adaptar a situações adversas sem sem se abalar, né? Então,
Então, à medida que eu tenho situações repetitivas, né, então a gente se adapta, a gente se acostuma, né? E aí a gente diminui a resposta emocional a isso, né? E é uma reação instintiva, né? E varia de pessoa para pessoa, né? Então também é algo que a gente precisa melhor estudar, né? Como que se dá essa questão da adaptação em diferentes pessoas, né? E um contraponto à questão da adaptação é a questão do enfrentamento. O que é o enfrentamento? É o quanto uma pessoa se predispõe a enfrentar uma situação adversa e mudar, né? Então, enquanto a adaptação ela tem a ver com a aceitação, né? Tem a ver com diminuir minha resposta emocional a algo que eu não posso mudar, né? O enfrentamento vem aquela questão vem daqueles instintos de fugir e lutar, né? Vem coisas bem instintivas mesmo, né? Então, enquanto o enfrentamento eu vou tentar enfrentar e mudar aquela situação adversa, a adaptação eu vou simplesmente aceitar e se acostumar a ela e vou tentar ser tão feliz quanto eu era antes daquela situação aparecer, né? Então, o que você correlaciona mais com a felicidade, né? Quem está mais predisposto a se adaptar ou quem está mais predisposto a enfrentar, né? Então, tudo depende, né? Então, para uma pessoa mais que tem uma relação mais neurótica com essa questão do enfrentamento, isso se correlaciona negativamente com a felicidade, porque ela vai tentar a todo momento mudar situações que ela não pode mudar, né? Vai ficar insatisfeita, né? E vai tentar dar uma murra em ponta de faca, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela tiver uma questão de enfrentamento mais madura, isso pode se correlacionar positivamente com a felicidade, porque ela vai sempre agir, né? Não vai ficar com medo, não vai ficar, né? Então o enfrentamento tem porque a adaptação talvez ela demore, né? Para algumas pessoas ela demora mais do que para outras, né? Então, em algumas situações é melhor eu ter um instinto de enfrentar e de resolver, em outras é melhor eu ter esse instinto de me adaptar e de diminuir minha resposta emocional negativa a uma situação adversa, né? Mas, como eu falei, a adaptação é uma das coisas que desqualifica a felicidade como um bom fator para avaliar a justiça social, né? Porque a partir do momento que as pessoas se adaptam, né, pessoas com uma situação de vida muito ruim, né, podem se julgar felizes justamente porque elas se adaptaram, né? E é um mecanismo psicológico, né? Então, novamente, a psicologia positiva, né, dá muitos insights, né, que ajudam a justificar por que talvez a liberdade, na perspectiva das capacidades, é um elemento melhor para avaliar a justiça social e desenvolvimento do que eu pensar em algo relacionado à felicidade. O que, novamente, não desqualifica a felicidade como sendo algo importante de ser estudado, né? Bom, esses são os fatores top-down, né? Espero que tenha dado para entender, né? Mas eu tenho também os fatores bottom-up, né? Os fatores, né, externos, fatores que vêm de baixo para cima. Então, alguns fatores bastante estudados na literatura, né? Saúde, renda, religião, casamento, idade, gênero, satisfação no emprego, educação, inteligência, né? Então, vários desses fatores, né, já foram estudados desde lá do Wilson, né, em 1967, né, e foram atualizados depois, posteriormente, né. Então, o mais estudado de todos, sem dúvida, foi a renda, né? E a renda, eu posso estudar a relação renda e felicidade em diferentes perspectivas. Por exemplo, eu posso estudar diferenças de renda dentro do país. Ou seja, pessoas mais ricas e pessoas mais pobres dentro de um mesmo país. O que chegou à conclusão, né, é que existe uma correlação, mas ela é pequena. Então, as pessoas mais ricas dentro de um país tendem a ser mais felizes que as pessoas mais pobres, quando eu isolo outros fatores, né? Lembra que aqui que a renda se correlaciona com muitos outros fatores, como saúde, educação, né? Então, sempre que eu falo de um fator,
eu estou falando lá da economia do ceteris paribus, né? Tudo mais mantido constante, né? Então, eu estou sempre falando eu tenho que isolar as outras variáveis, né? Que a renda também influi, né? Mas a renda em si, ela tem uma correlação com a felicidade dentro quer dizer, pessoas de renda diferente dentro de um mesmo país tendem a ser mais felizes que pessoas de menos renda, mas é uma correlação pequena, né? Não é uma diferença tão grande assim. Mudanças de renda. A pessoa fica rica da noite para o dia, né? Então aqui foi feito muitos estudos, por exemplo, com ganhadores de loteria, né? E o que chegou à conclusão é que essas mudanças de renda não são inevitavelmente associadas a mudanças de felicidade. Justamente porque aqui entra muito forte o mecanismo de adaptação, né? E eu falei aqui de adaptação, né, muito no sentido de adaptação como a capacidade de se adaptar a situações adversas, né, a situações ruins. Mas a adaptação, ela também ocorre para coisas positivas, né? Talvez porque sentir felicidade seja algo energeticamente muito custoso, né? A gente também se adapta a coisas boas, né? Então, a partir do momento que a coisa boa fica rotineira, né, a gente diminui, né, a gente se adapta também a coisa boa e já não fica tão satisfeito com ela, né? Então, a mudança de renda gera um aumento de felicidade no curto prazo, mas depois, né, tende a voltar próximo a níveis anteriores, né? Mudanças de renda a nível nacional, quer dizer, aumento do PIB per capita, não são inevitavelmente associadas a mudanças de felicidade. E isso aqui eu vou ter um outro slide para falar, né, porque isso aqui é bem importante. E, por fim, diferenças de renda entre os países. Essa, sim, tem uma relação positiva e forte. Países mais ricos tendem a ser mais felizes do que países mais pobres. Então, os maiores níveis de felicidade estão lá na Europa, na Noruega, na Islândia, na Finlândia, lá nos países nórdicos de alta renda per capita, né? E os níveis mais baixos de felicidade estão nos países africanos, né? Países muito pobres, né? Então, em termos de países e renda entre países, tem uma relação positiva e forte, mas como eu falei, isso pode ser mais motivado por efeitos indiretos da renda, né? Porque países de renda baixa tendem a ter uma qualidade de vida péssima ou vários outros aspectos, né, do que efetivamente só pelo efeito da renda, né? Mas como eu falei, essa questão das mudanças de renda nacional, né? Mas, assim, de tudo isso, né, o que a gente conclui? Que não existe um mecanismo de associação direta entre renda e felicidade. Não que renda não seja importante para a felicidade, mas não é uma coisa direta e inequívoca, né? Então, a renda ela é importante associada a outros fatores, por exemplo, comparações relativas, ela se associa com adaptação e enfrentamento, se associa com outros fatores de qualidade de vida, né? Mas ela em si, ela não tem um mecanismo de associação direta, né? E esse autor aqui chamado Richard Sterling, né? Esse aqui ainda está vivo, né? Isso eu chequei essa semana, né? Apesar de ele ser bem, tá aí com 90 e quase 100 anos aí de idade, né? Ele estudou uma coisa chamada paradoxo de Stirling, né? E o que é o paradoxo de Stirling, né? É justamente isso, né? Se eu pegar aqui, eu acho que isso aqui é renda americana, né? Então, se eu pegar o nível de felicidade nos Estados Unidos, né, entre, por exemplo, acho que 46 e 89, né, e a renda per capita dos Estados Unidos na mesma época, né, deu para ver que a renda nos Estados Unidos cresceu bastante. E a gente já aprendeu lá na primeira aula do curso que isso é chamado desenvolvimento econômico, né? Que esse aumento sistemático no longo prazo da renda, né? Mas esse desenvolvimento econômico, nesse aumento da renda, né, não teve praticamente impacto zero sobre a felicidade. As pessoas aqui de 1946 e 1989, o nível de felicidade delas não mudou grande coisa, né? Então, né, e isso ele chamou do paradoxo de Stirling, né? Por que é um paradoxo? Porque ao mesmo tempo que isso ocorre, né, também se chega à conclusão que existe uma correlação positiva
entre a renda das pessoas dentro de um país e o seu nível de felicidade. Então, por que a renda se correlaciona positivamente com a felicidade quando eu avalio as pessoas dentro de um país, mas quando a renda de todos cresce como um todo, o nível de felicidade não acompanha, né? Então, isso que ele chamou do paradoxo de Stirling, né? E a resposta para isso vem muito dessa questão das comparações relativas, né? Então, pessoas mais ricas dentro de um país, elas se enxergam, né, com uma maior qualidade de vida do que as outras pessoas. Isso gera uma felicidade, mas não é a renda em si. É mais a visão comparativa do que a renda em si, né? Então, isso que ele chamou aí do paradoxo de Stirling. Bom, outros aspectos, né? Saúde, educação e casamento. A saúde, né? Então, chegou à conclusão, né? Lá o Wilson, lá em 1977, ele chegou à conclusão de que a saúde tem um impacto sobre a felicidade. Mas, hoje se sabe que a saúde reportada tem mais impacto do que a saúde real. Vamos supor que eu esteja muito doente, mas que eu não sei que eu estou doente. Isso vai ter impacto zero sobre minha felicidade. Quer dizer, a saúde em si, em termos objetivos. Agora, se eu souber que eu estou doente, e se a pessoa perguntar para mim como está a sua saúde, eu falo, minha saúde está uma porcaria. Aí isso vai ter um impacto negativo sobre a felicidade. Inclusive, pessoas que se enxergam doentes, mas não estão doentes, então elas se enxergam, né, elas têm essa tendência de serem mais hipocondríacas, né? Também elas têm um nível de felicidade menor, né? Então, a saúde tem um efeito, mas mais sobre a saúde reportada do que a saúde real. Obviamente que a saúde reportada se correlaciona com a saúde real, né? Então, e outra questão em relação à saúde, né, é que a questão da adaptação, né, também influencia na questão da saúde. Então, se a pessoa, sei lá, tem uma doença grave, tem um câncer, por exemplo, né, ela pode também viver muito bem, né, e graças aos mecanismos de adaptação psicológica, né, em termos de felicidade. Mas, ao mesmo tempo em que a saúde tem uma relação não tão direta e não tão forte em relação à felicidade, né, quando alguém pergunta, né, qual é a característica que deixaria você mais feliz? As pessoas sempre falam que a saúde é o mais importante para elas, né? Então, todo mundo valoriza a saúde, mas em termos práticos, a saúde, em termos estatísticos, a saúde não é tão relevante assim para a felicidade quanto outros fatores. A educação, por outro lado, né, que foi identificado pelo Wilson, né, pesquisas mais recentes disseram que, quando ela é isolada de outros fatores, como, por exemplo, a renda, né, porque a educação gera renda, né, então, quando ela é isolada de outros fatores, a educação tem pouco efeito, né, e algumas pesquisas até chegaram a conclusões que a educação pode ter um efeito negativo, né, justamente porque a educação ela influencia naquela questão dos objetivos, né? Então as pessoas começam a esperar muito, né? Quando elas são mais educadas, e às vezes elas acabam se frustrando, né? Então pode ter até um impacto negativo, mas é um impacto negativo quando isolado de outros fatores, porque na prática, né, a educação tem efeito sobre vários fatores que geram felicidade. Então, ela sempre vai ter uma forte influência indireta sobre a felicidade. Por mais que diretamente, quando isolado de outros fatores, né? Então, se eu pegar pessoas do mesmo nível de renda, do mesmo status social, eventualmente uma pessoa que tem um maior nível de educacional pode até reportar um nível de felicidade menor. Casamento, se chegou à conclusão que tem uma relação positiva, né, com a felicidade, né? E difere entre homens e mulheres, né? Então aqui foi uma pesquisa que eu peguei também, né? Aqui os níveis de felicidade entre 1972 e 1979, né?
Aqui separando, aqui essas duas linhas de cima são pessoas casadas, né? Homens essa linha de baixo, mulheres é a linha de cima, e aqui os solteiros, homens e mulheres, né? Então dá para ver que tem, pelo menos esse período de 72 e 89, né? Deve ter coisas mais recentes, né? Mas deu para ver que o casamento ele tem uma influência, né, sobre a felicidade, né? Principalmente porque a questão de você ter relações sociais é bem importante para a felicidade, e o casamento é uma forma de se ter essas relações sociais, né? Então se julga que pessoas... Também eu não sei se isso diminuiu com relação ao tempo, né, nos últimos 20 anos, né? Mas tem uma relação, sim, entre casamento e felicidade. Questão de religião, né? Então, se também chegou à conclusão que a religião tem um efeito positivo sobre a felicidade. Religião no sentido de qualquer religião mesmo, né? Você ter uma religiosidade, não importa qual, né? E essa é uma coisa que eu falei pouco, né? Mas, como eu falei, quando eu estou falando de felicidade hedônica, eu estou falando de um conceito multidimensional, né? Eu estou falando de algo que engloba satisfação com a vida, racional, emoções positivas e emoções negativas, né? Então, eu estou falando, em geral, que essas três coisas caminham em conjunto. Mas, às vezes, elas não caminham em conjunto. Por exemplo, essa questão da religião, né? Chegou à conclusão que ela tem mais influência sobre a satisfação com a vida, sobre os aspectos cognitivos, do que sobre os aspectos emocionais. Então, alguns fatores se relacionam com as diferentes dimensões da felicidade hedônica, né? Então, algumas coisas ainda não respondidas, né? Se fez muita pesquisa sobre países de religião cristã, né? Como isso se dá em outros países, né? Outras culturas, né? Então, coisas que ainda precisam ser respondidas. A idade, o Wilson, ele chegou à conclusão que pessoas mais jovens tendem a ser mais felizes. Hoje isso já se derrubou, né? Quando isolado de outros fatores, por exemplo, de saúde, de renda, né, que são coisas que se deterioram com a idade, né? Mas quando se isolado desses outros fatores, a idade é pouco relevante, né? Justamente porque também as pessoas acabam se adaptando, né? O mecanismo de adaptação também funciona em relação à idade, né? As pessoas ajustam seus objetivos conforme a idade passa, né? E o QI, o Wilson já não tinha achado relação e pesquisas mais recentes continuam não achando relação. Aqui também o outro gráfico, né? E aqui pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, 60 anos e de 80 anos, né? E aqui deu para ver que o nível de felicidade, né? Aqui basicamente é só a satisfação com a vida, só a parte racional, né? Mas ele praticamente não mudou, né? Em pessoas de diferentes décadas, né? De diferentes idades, né? Pessoas de 20 e 80 reportam o mesmo nível de satisfação com a vida, mesmo a renda caindo com a idade, mesmo também o casamento caindo com a idade, né? Porque as pessoas vão ficando mais viúvas, vão se separando, né? Então tem pessoas de 80 anos, a porcentagem de pessoas casadas é menor do que na faixa dos 40, né? Também não me lembro a data que foi feita essa pesquisa, né? Mas alguns gráficos aí que a gente pode relacionar, né? Questão de trabalho, né? Satisfação do trabalho, né? Tem uma forte correlação positiva com a felicidade. É algo que já estava presente lá na pesquisa do Wilson, foi confirmado. Desemprego tem uma forte correlação negativa com a felicidade. Então, as pessoas desempregadas, né, têm uma forte correlação negativa, e mesmo quando isolado da renda, né? Não é só porque elas não têm renda, mas porque você perde um papel importante na sociedade, né? Você perde algo que define muitas pessoas, né, no mundo atual. E o gênero, né, também continua não sendo achado diferentes significativas, né? Mas o que se achou é que mulheres e homens são diferentes em relação
aspectos cognitivos e emocionais da felicidade. Por mais que no âmbito geral não tenha grande diferença, né? Mas, por exemplo, a questão emocional é bem diferente para homem e mulher. Então, as mulheres tendem a ter emoções negativas e positivas mais intensas e mais frequentes do que os homens, né? Mas, na prática, como a felicidade é uma junção de tudo isso, acaba não tendo grande diferença entre os dois gêneros. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar. Espero que tenha dado para entender. E é isso.